Olá, um bom dia para você. Estamos hoje no domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Eu tenho certeza que se você está me seguindo e ouvindo as nossas mensagens do domingo, algo novo já está acontecendo no seu íntimo, no seu coração. A sua visão espiritual está sendo aberta para você enxergar as promessas de Deus, a salvação de Deus e também o juízo que é derramado na terra e sobre aqueles que rejeitam ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas você já está tendo seu discernimento espiritual aguçado, você já está despertando, tomando consciência do porvir, da vida eterna, da vida espiritual que você precisa ter, se desprendendo dessa vida material que podemos tê-la e vamos ter aqui na terra, mas enxergando que a outra vida é realmente a realidade. É uma realidade que nós iremos viver eternamente na presença do nosso Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação e juízo, porque tem aqueles que experimentam a salvação porque aceitaram Jesus como seu Salvador, seu Redentor. Ele sempre estará presente na nossa vida, trazendo a salvação em cada momento, em cada circunstância que nós vivamos. Mas nós também vemos aqueles que, com o coração cheio de orgulho, renunciaram a Jesus Cristo e receberam juízo. Nessa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Cornélio, que foi um soldado, um centurião romano, não era do povo judeu, não era do povo de Deus, era do império que estava massacrando o povo de Deus. Mas ele foi convertido a Cristo. Ele recebeu esta graça da conversão. E ele experimentou uma salvação para a sua vida e para a vida da sua família. E vamos ver também o juízo que caiu sobre Herodes, por ele não ter aceito a Jesus, reconhecido a Jesus como o rei dos judeus, como o Messias, e com seu coração cheio de orgulho, ele rejeitou a Jesus. Então, ele recebeu o juízo. Então, na cidade de Cesareia, que é uma cidade marítima, edificada ali às margens do mar Mediterrâneo, essa cidade era o quartel-general de Roma, lá em Israel. O Império Romano estava ali massacrando os judeus, o povo de Deus. E Herodes ali construía um belíssimo palácio, como era do seu querer sempre mostrar, né, aquela arrogância, aquele orgulho que havia no seu coração. Então ele construiu um belíssimo palácio e ele era chamado inclusive de Herodes o Grande. Essa cidade, ela foi edificada para ser um grande porto de conexão entre o Oriente e o Ocidente. Então nós vemos aí a questão da ambição do homem, a visão econômica, passando por cima de muitas coisas. E por isso ele recebeu o juízo que veio sobre ele. E nessa cidade, na Cesareia, morava Cornélio, esse centurião romano. Mas ele foi convertido a Cristo, ele continuou servindo ao exército de Roma, mas o seu coração já estava convertido a Cristo. Isso nos traz uma mensagem: você pode continuar no seu trabalho, fazendo as suas atribuições, honrando o cargo que você recebeu, mas o seu coração pode ser convertido a Cristo e você continuar neste lugar com outra atitude, com outro coração, ministrando aqueles que estão ao seu redor, as suas experiências e o que você tem aprendido do Senhor. Então Cornélio pertencia ao exército romano, mas ele já tinha o seu coração convertido a Cristo. E sabe por quem ele foi convertido? Pelo ministério do apóstolo Pedro. Então nós devemos usar os nossos dons, os nossos ministérios, para converter o outro a Cristo, independente do lugar que ele esteja. E nessa cidade, o rei Herodes Agripa I,
o mesmo que mandou matar a Tiago, que era do povo de Deus, ele foi comido pelos vermes, porque caiu um juízo divino fulminante sobre ele. Por que caiu esse juízo sobre ele? Porque o seu coração não estava convertido a Cristo. O seu coração estava convertido à ambição, ao orgulho, ao poder, à posição. Você pode ocupar posição, você pode ter uma grande responsabilidade diante de você no local que você trabalha, mas o importante é que você tenha o seu coração convertido a Cristo. Isso vai direcionar os seus passos, as suas atitudes, as suas tomadas de decisão dentro do lugar onde você se encontra, na sua casa e também na sua vida profissional. E Herodes, como tinha um coração cheio de orgulho, de poder, de ambição, caiu um juízo divino sobre ele e ele foi comido por vermes. Nessa cidade de Cesareia, o apóstolo Paulo também, que se entregou, depois da sua conversão a Jesus, se entregou plenamente ao Evangelho. Ele ficou preso por 2 anos, sendo acusado pelos próprios judeus, pelo seu povo. Não foi nem pelos romanos, foi pelos judeus que não reconheciam aquele ministério que estava sobre o apóstolo Paulo, aquele poder que estava sobre o apóstolo Paulo, que vinha do alto, vinha do Espírito Santo. Então, para um soldado piedoso como Cornélio, por que piedoso? Porque ele já tinha sido convertido a Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, o nosso coração fica piedoso, cheio de piedade. Nós queremos fazer aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Assim deve ser com você, comigo, com todos que estão nesta caminhada. Então, Cornélio teve o seu coração convertido, um coração piedoso, e ele sentiu sede e fome de ouvir a palavra de Deus. E por esse desejo que surgiu, que foi despertado em seu coração, em ouvir a palavra de Deus, a sua casa também foi incluída nesta salvação que ele recebeu. Cornélio foi salvo. Cornélio, um soldado romano. Roma, o império poderoso da época que perseguia os judeus. E este soldado, que pertencia a este império poderoso da época, recebeu a salvação divina, porque ele creu em Jesus Cristo como seu Salvador. E ele foi também agraciado pela salvação da sua própria casa. Que bênção maravilhosa, que promessa linda o Senhor deu a Cornélio e está também oferecendo a todos nós nos dias de hoje. Mas o rei Herodes, como ele estava cheio de orgulho, cheio de arrogância no coração, cheio de poder e de ambição no seu coração, caiu um juízo severo e irremediável sobre a sua vida. Não havia volta ali. O juízo foi fulminante, levou ele à morte. Ele foi comido por vermes. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de escolhas. Escolha a vida para que você viva eternamente. Não viva somente aqui fisicamente, mas viva eternamente na presença do Pai. E Deus coloca diante de nós uma porta aberta e sempre Ele convida a entrar. Sabe qual é essa porta? Esta porta é Jesus. Essa é a porta que o Senhor nos coloca à disposição para nós entrarmos e recebermos de uma forma graciosa a água da vida. Se você se arrepender dos seus pecados e você crer na salvação através de Jesus, não haverá mais juízo sobre a sua cabeça nem sobre a sua casa. E você terá passado da morte espiritual, onde nos encontramos,
para a vida eterna, através da aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Essa mensagem eu deixo para a sua reflexão neste domingo. Reflita juntamente com a sua casa, com a sua família e traga esta salvação não só sobre você, mas também sobre a sua família, em nome de Jesus. Te aguardo no próximo domingo e te espero sem demora. Até lá!